dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre, amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém.
A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um testemunho sobre o dízimo. Há mais ou menos uns 26 anos atrás, Deus me mostrou em sonho que eu ia passar por um deserto. A hora que eu tiver a oportunidade, que mais tempo, uma coisa muito longa, eu conto para os irmãos. E, irmãos, eu passei por esse deserto. Eu tinha uma loja no mercado municipal, uma loja de utilidades, que há 24, 25 anos atrás, eu vendia, irmãos, quando eu vendia pouco, que eu não vendia nada, eu vendia uns R$600 por dia. E eu vendia a R$2.000, R$3.000 nos dias um pouco melhor. Isso há 25 anos atrás. E aí abriu aquelas lojas de R$1,99, e minha loja era de utilidade doméstica. Eu passei a vender nada, irmãos. Eu vendi, o máximo que eu vendia era R$300. Aí a gente foi, não tinha condição de pagar as coisas que a gente tinha comprado, de pagar aluguel, de pagar contador, não tinha de pagar os cheques que a gente tinha dado, e a coisa foi afundando. E nós passamos por um deserto terrível. Mas Deus, do jeito que Ele me mostrou em sonho que eu ia passar por um deserto, Ele me mostrou em sonho o que eu tinha que fazer. E durante mais ou menos um mês, irmãos, vocês acreditem se quiser, mas é verdade. Deus me deu o sonho, o sonho continuava. E Deus ia me mostrando o que eu tinha que fazer. E aí eu comecei, a gente fica no mato sem saída, né? Aí eu comecei a ler o Velho Testamento e tentar fazer o que o povo fez quando estava no deserto. Aí eu comecei a orar, a jejuar, eu fazia jejum de 24 horas, porque eu estava desesperada, porque as minhas filhas eram pequenas ainda, adolescente, e elas não tinham muito, né? Elas me ajudavam, iam na igreja comigo, e era mais eu que tinha que enfrentar a barra espiritualmente. Então, eu orei muito, jejuei muito. Aí eu morava, para vocês terem uma ideia, nós fomos morar no fundo da casa de um parente nosso, porque a gente não tinha nem condição de pagar aluguel. Aí eu fiz um pão, uma rosca doce, que o pessoal chama de cuca, eu chamo de rosca doce, recheada com creme, e dei para minha cunhada, que eu morava no fundo da casa dela. Aí ela falou, nossa, mas que delícia, a irmã dela tinha um armazém. Aí ela falou, leva para minha irmã vender no armazém, que eu acho que vai vender. E vender, realmente começou a vender. Só que eu fazia as roscas, como era de creme, eu não podia deixar no carro. Então eu descia, eu tinha loja no mercado municipal, eu descia e levava a cesta de pão junto comigo, para o Edson poder levar lá no armazém, que era lá no Itaipu, ela tinha um armazém lá. E aí o pessoal começou a ver e começou a pedir. Aí eu comecei a fazer bolo também, e levava lá no mercado, as pessoas compravam. Aí começaram a pedir salgadinho, eu comecei a fazer. Eu sei, irmãos, que disso daí um foi pedindo, outro foi pedindo. Eu comecei a fazer mais salgado. E eu comecei a dar o dízimo a partir do momento, porque eu que comecei a tomar conta do dinheiro. Aí, a partir desse momento, eu lembro que o primeiro dízimo foi 94 centavos, mas eu dei. Eu levei na igreja o dízimo. E daí para frente, eu comecei a tomar conta dessa parte do dízimo. E a gente dá o dízimo por semana, porque a gente não sabe mais ou menos quanto ganha. Então, quanto mais ou menos faz na semana, aí eu combinei com Deus de dar um certo tanto por semana, porque tem semana que vende pouco, aí não ia atingir o valor que eu tinha prometido, mas eu falei, se eu vender eu dou, se eu não vender eu dou. E Deus começou a abençoar a gente, nós pagamos nossas dívidas, nós ficamos até sem carro, nós compramos de novo carro, Deus começou a abençoar, nós começamos a prosperar. Irmãos, eu não fiquei rica, mas eu não faço falta de nada, Deus não deixa faltar nada na minha casa. A gente paga todas as contas, não fica devendo nada para ninguém e Deus tem abençoado. Só, irmãos, que tem um segredinho para você ser abençoada por Deus quando você dá dízimo.
porque você não é obrigado a dar o dízimo, você tem que dar o dízimo de coração. Você tem que dar o dízimo com prazer. E eu comecei a dar o dízimo, eu comecei a dar com prazer. Eu tenho, se vocês não imaginam a alegria que eu tenho de levar o dízimo na igreja. Então, eu levo sempre aos domingos. E agora, como está fechado, então, no fim, a gente precisa acabar fazendo Pix. Mas eu não gosto, eu gosto de levar na casa de Deus. Então, quando você dá com alegria, você dá com prazer, você dá com gratidão, Deus te devolve. Deus te abençoa e ele sabe tudo o que você precisa. Então, não dê o dízimo porque você tem que dar, irmãos. Não dê por obrigação, dê com prazer, porque as coisas que você faz para Deus, você faz com prazer. Deus conhece o seu íntimo, Deus conhece o teu coração. Então, se você der com prazer, Deus vai te recompensar. E outra coisa, irmãos, eu gosto muito de ajudar as pessoas. Eu gosto de ajudar o grupo de missões, eu gosto de ajudar com cesta básica, eu ajudo pessoas que não são da igreja. Então, eu tenho prazer em dar. Então, Deus sempre teve prazer em me retribuir. E graças a Deus, irmãos, graças a Deus, com gratidão e louvor, eu tenho para Deus, porque Ele tem dado tudo que a gente precisa. A gente não tem tudo aquilo que a gente gostaria de ter, mas não falta nada na nossa vida. A gente tem felicidade, a gente tem alegria, a gente tem dinheiro para comer as coisas que a gente gosta, a gente tem dinheiro para pagar as nossas contas, e Deus tem nos abençoado, porque nós passamos a dar o dízimo com alegria. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer no Senhor: Ele é o meu escudo e fortaleza. Ele o livrará do caçador, sim, ele o cobrirá com suas asas, sua fidelidade, seu escudo será. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, nem a flecha do meio-dia o alcançará. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, nada o nada o atingirá. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nada o atingirá. Nada o atingirá no abrigo do Altíssimo. Não temerá o pavor da noite, não temerá a seta do dia, nem a flecha do meio-dia o alcançará. 1000 cairão
paz do Senhor, querido irmãos. Glória a Deus por mais este momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu gostaria de iniciar esse momento de gratidão ao Senhor com o Salmo 124, que diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presas aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Glória a Deus. Eu tenho certeza que assim como Davi, eu e você podemos dizer que se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, será que nós ainda estaríamos aqui? Quantos livramentos o Senhor já nos deu? Durante toda a nossa vida a gente passa por vários processos, né? Alguns difíceis, outros não tão difíceis, outros felizes, mas em todos os momentos Deus está ao nosso lado e esses processos nos fortalecem, né? Aumentam a nossa fé se a gente continuar com os olhos fixos no Senhor, se a gente continuar ouvindo a voz do Senhor. Em um período em Natal, a Esther com 4 meses teve muitas crises, começou, né, com suas crises de asmas e assim foi até quase 5 anos, mas em Natal a gente teve um período muito difícil, que eu não sabia o que era 15 dias, um mês sem passar madrugadas no hospital por conta dessas crises, e eu estava sem dormir e desenvolvendo uma síndrome do pânico, ansiedade e sentindo muitas dores já estava realmente sendo um período muito difícil. Eu lembro que em um momento desse de choro, o William disse para mim: Dani, a gente tem que parar de pedir para Deus tirar essa dor e parar de pedir para Deus curar, né? A gente tem que entender o que Deus quer nos ensinar neste momento. Foi muito difícil ouvir isso, mas o Espírito Santo abriu os meus olhos. E tem uma frase do C.S. Lewis, que é um autor cristão, que diz mais ou menos assim, né? Que Deus sussurra aos nossos ouvidos o tempo todo, nos prazeres, no nosso cotidiano. Mas no sofrimento Deus grita. Então Deus fala conosco nos nossos sofrimentos. Hoje eu posso dizer que a Esther está curada, né? Há alguns anos já ela está completamente curada dessas crises de asma. E esse processo que eu passei difícil, de ansiedade, de síndrome do pânico, fortaleceu a minha fé, abriu os meus olhos para muita coisa, abriu os meus olhos espirituais. Eu sou grata a Deus, porque Ele esteve ao meu lado, esteve ao lado da nossa família durante todo esse processo. E se não fosse o Senhor ao nosso lado, talvez a gente não teria suportado, né? Quantos outros livramentos Deus nos deu no trabalho do William, na nossa família, para Ana Laura, Esther, os outros membros da nossa família. Quantos livramentos o Senhor nos deu. Nós estamos passando, assim como Davi passou, né, por águas impetuosas, né, esse contexto mundial que nós estamos vivendo. Mas o Senhor está ao nosso lado e nós temos muitos motivos para agradecer. A gente pede por livramento, sim, por proteção, mas a gente não pode esquecer de agradecer ao Senhor, que esteve ao nosso lado o tempo todo e está ao nosso lado o tempo todo. E eu sou muito grata a Deus por isso. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos
preparo o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, preparo o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: e de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possa estar agora dominando o seu coração e também o coração da sua família. Mais um culto de louvor a Deus, um culto de adoração. Convida agora a sua família, pegue a sua Bíblia e vamos agora cultuar a Deus, vamos agora glorificar a Deus, vamos agora alimentar a nossa alma com a palavra de Deus. E quando nós alimentamos a nossa alma, e a nossa alma estando alimentada, aí reflete no corpo. Reflete no corpo. Aí o seu corpo vai ficar bem. Quando a alma está bem, o corpo está bem. Quando a alma não está bem, o corpo também não fica bem. Então temos que alimentar a nossa alma com a palavra de Deus, louvar a Deus, adorar a Deus, cantar louvores a Deus. Precisamos alimentar a nossa alma através da oração. Vamos orar, vamos dobrar os nossos joelhos. Então você precisa ter uma alma saudável, para que o seu corpo possa ficar também saudável. Se você não está bem, se o seu corpo não está bem, é porque a sua alma não está bem. O salmista no Salmo 103, ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, o corpo, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Então nós temos que bendizer a Deus com a nossa alma, alimentar a nossa alma. Então pegue a sua Bíblia, vamos agora adorar a Deus. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, aceita o nosso louvor, adoração
Aceita o nosso culto agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pelo poder do sangue do Senhor Jesus. Abençoamos agora o teu filho, a tua filha. Abençoamos agora cada família. Meu Deus, aceita agora o nosso culto. E pelo poder do Espírito Santo, revela-nos a tua palavra. Fala conosco e opera milagres. Em Cristo Jesus, Pai, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Então pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao 43. Este texto está também relatado em Mateus capítulo 20, do verso 29 ao 34, e também está registrado por Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. O cego de Jericó. Vamos ler? E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Então, o cego de Jericó é um texto bastante conhecido por todos nós. Todos nós conhecemos este texto. Mas tem um princípio básico da homilética que você, na pregação, não pode esquecer dos textos conhecidos. Então, por isso que nós vamos meditar no cego de Jericó, o famoso cego de Jericó. Antes, vamos falar de Jericó. Jericó fica a 25 quilômetros de Jerusalém, ao nordeste de Jerusalém, pertinho do rio Jordão. A Bíblia conta a história de Jericó a primeira vez no livro de Josué. Josué, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Uma das primeiras cidades que Josué, ao entrar na terra prometida, deveria conquistar era Jericó. E Jericó era uma fortaleza. As muralhas de Jericó tinha 7 metros de altura, 4 metros de largura. Tanto é que Raabe morava em cima das muralhas de Jericó. Era uma cidade fortificada. E a Bíblia diz que os muros de Jericó caíram, ruíram. Ruíram, porque Deus pelejou por Josué. Deus pelejou por Josué. Você lembra da história? Você lembra da história? Josué rodeou a cidade 7 noites consecutivas. E na última vez, na última noite, rodeou mais 7 vezes. E depois gritaram, glorificaram a Deus. E as muralhas de Jericó ruíram. Aí no capítulo 6 de Josué, me parece que no verso 26, Josué amaldiçoou Jericó. Amaldiçoou. Ela não poderia ser reconstruída. Mas e esta Jericó aqui de Lucas capítulo 18, Marcos capítulo 10, Mateus capítulo 20, e essa Jericó, pastor? Herodes construiu uma nova Jericó. Olha que interessante. É por isso que existe dúvidas. Jesus estava entrando ou saindo de Jericó?
É bem provável que Jesus possa estar saindo da antiga Jericó e entrando na nova Jericó, ou saindo da nova Jericó e passando perto da velha Jericó. Então Herodes construiu uma nova Jericó, uma cidade de águas termais, de palmeiras. Herodes tinha lá um palácio lá de inverno, onde ele passava suas férias. Então Jericó na Bíblia tem muita história. Tem muita história, muita história. É a cidade do aroma, é por causa das palmeiras, por causa do clima. Por causa do clima. E a Bíblia nos diz aqui que havia em Jericó um cego chamado Bartimeu. Olha que interessante. Apesar das belezas de Jericó, apesar de morar em Jericó, Bartimeu não usufruía das belezas de Jericó. Ele não conseguia ver. Ele era completamente cego. Ele era completamente cego. Não está escrito na Bíblia, mas a tradição diz que quando os romanos invadiram a Palestina, eles saquearam ali várias regiões e o Timeu era um fazendeiro, e ele perdeu tudo e eles morreram. E para Bartimeu, eles furaram-lhe os olhos. Era tradição, na época de guerras, furar os olhos dos inimigos. Furar os olhos. Então, Bartimeu, ele morava em Jericó, mas não podia ver as belezas de Jericó. Não podia usufruir dos benefícios de Jericó. Ele morava à beira do caminho. A sua casa era uma capa. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46, diz da capa que Bartimeu tinha. Então, ser cego é uma situação calamitosa, difícil. É muito difícil. E Bartimeu tinha uma vida difícil. Bartimeu ainda não tinha uma identidade. Qual era o nome de Bartimeu? Ninguém sabe. Bar significa filho, Timeu, o filho de Timeu. Mas qual o nome próprio desse moço? Qual o seu nome próprio? Ele não tinha identidade. Ele havia perdido tudo. Havia perdido a sua identidade, havia perdido a sua condição de vida, havia perdido a sua condição de ver. Ele tinha uma vida sofrida, uma vida difícil. Agora, a Bíblia nos diz que Jesus estava passando por Jericó. Jesus estava passando por Jericó e uma grande multidão ia com ele. Ele estava em direção a Jerusalém. Seria a última semana de Jesus, a semana do sacrifício de Jesus. Ele estava indo para participar da Páscoa. Com os seus discípulos. Mas ainda Jesus teria que curar um cego, para ele mostrar, para ele provar que ele é o Messias, o ungido de Deus, o enviado de Deus. Então esta seria a última oportunidade da vida de Bartimeu. Preste atenção. A última oportunidade. Porque Jesus estava indo para Jerusalém. Jesus seria crucificado, preso, seria morto em Jerusalém e ressuscitaria ao terceiro dia. Mas esta era a última oportunidade de Bartimeu.
a última. E ele perguntou, quem é que está passando? E alguém disse para ele, Jesus de Nazaré está passando. E com certeza alguém tinha dado mais informações para ele a respeito do Jesus de Nazaré. Ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. E quando alguém dizia filho de Davi, está revelando que Jesus é ungido de Deus, o Filho de Deus. Olha que revelação gloriosa que Bartimeu teve a respeito de Jesus. Ele não enxergava com os olhos, mas enxergava com a alma, enxergava com o coração. Eu posso até perguntar para você, o que é mais importante, enxergar com os olhos ou enxergar com o coração, com a alma? Tem muita gente que tem os olhos perfeitos, enxergam muito bem, mas espiritualmente são cegos. São cegos. Jesus repreendeu os fariseus em Mateus capítulo 23, chamando-os de hipócritas, chamando-os de cegos. Os fariseus enxergavam muito bem, mas não enxergavam com o coração, não enxergavam com a alma, não enxergavam com o entendimento. Meu irmão, minha irmã, é preciso enxergar com os olhos, mas é preciso também enxergar com a alma, é preciso enxergar com o coração. É preciso. Tem muita gente que espiritualmente eles são cegos. Tem muita gente que não consegue enxergar com o coração, tem muita gente que não consegue amar, não consegue perdoar, tem muita gente que tem o coração endurecido, empedernido. Aqui a Bíblia diz que Bartimeu, ele enxergava com a alma, ele enxergou com o coração. Os judeus da época de Jesus, os fariseus, os saduceus, eles não conseguiam enxergar com o coração que Jesus é o Messias. Não conseguiam. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9, ele estava indo para Damasco para perseguir a igreja. Você conhece o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Paulo era um terrível perseguidor. Paulo não, Saulo. Ele era um terrível perseguidor. E a Bíblia nos diz que ele caiu no caminho de Damasco, ele caiu por terra e ele ficou cego. Jesus se revelou a ele. Saulo tinha os olhos perfeitos. Ele enxergava bem, mas não enxergava com o coração, não enxergava com a alma. Foi guiado pelos seus servos ali até Damasco. E em Damasco ele teve a experiência de receber novamente a sua visão. Aí ele enxergou Jesus, aí ele enxergava Jesus com a alma, com o coração, com o entendimento. Meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, abra a sua alma para você enxergar Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, autor e consumador da nossa salvação. Tem muita gente que enxerga muito bem com os olhos, mas não consegue enxergar com o coração, com a alma. E ele gritava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando clamamos pela misericórdia de Deus, nós estamos pedindo para Deus: olha para a minha situação, olhe para a minha situação, olhe para a minha dor, olhe para as minhas aflições. Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. E a Bíblia nos diz no verso 41, que no verso 40, verso 39, Jesus parou
parou a sua caminhada, mandou que chamassem Bartimeu, aquela mesma multidão que queria que Bartimeu se calasse, eles foram agora trazê-lo para Jesus, e a Bíblia nos diz que o trouxeram até Jesus. Aí ele chegou na frente de Jesus, enxergando Jesus com a alma, enxergando Jesus com o coração, ainda não com os olhos, e Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e glorificava a Deus e seguia a Jesus pelo caminho. É interessante dizer para você, olha, Bartimeu morava à beira do caminho. Olha que analogia interessante, ó. Bartimeu morava à beira do caminho. Agora Bartimeu, depois que seus olhos foram abertos, ele seguiu o caminho. O que Jesus é? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Bartimeu agora seguia o caminho e glorificava a Deus e adorava a Deus. Agora, tem um detalhe muito importante que eu quero que você veja aqui no texto. Eu já falei alguns detalhes, né? Bartimeu não tinha identidade. Ele não tinha identidade. É muito importante você ter identidade como filho de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus. Precisamos ter esta identidade de homens de Deus, mulheres de Deus. Tem muita gente que não tem esta identidade de filhos de Deus, não tem. E não são todos que são filhos de Deus, não. Esta história que todo mundo é filho de Deus, não. No primeiro capítulo do Evangelho de João, no verso 12, a Bíblia diz que são filhos de Deus aqueles que creem em Jesus, que servem a Jesus. Romanos capítulo 8, verso 14, diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Qual que é a sua identidade? Qual que é? Qual que é a sua identidade? Como que as pessoas te conhecem? Como que você é conhecido na sua família, no seu trabalho, no seu bairro, na sua cidade? Qual que é a sua identidade? Bartimeu teve a sua identidade mudada, teve a sua identidade transformada. Agora Bartimeu é um filho de Deus, é um filho de Deus. Agora ele não moraria mais à beira do caminho, ele seguiria o caminho. Igual Saulo em Atos capítulo 9, ele perseguia o caminho. Agora ele seguia a Jesus, que é o caminho. Agora é interessante ainda notar a última oportunidade que Bartimeu teve. Ele aproveitou a sua última oportunidade. Olha que interessante. Jesus estava indo para Jerusalém, a última semana de Jesus aqui na terra. Podemos dizer até que foi o último milagre. O último milagre. E Bartimeu aproveitou a sua última oportunidade. Meu irmão, minha irmã, a sua oportunidade é hoje, é agora. Tem um ditado popular que diz que não se bebe da água do rio, a mesma água, não se bebe. Porque o rio ele passa. Não se nada no mesmo rio, não, o rio passa. As oportunidades passam. Aproveita a oportunidade que você tem de servir a Jesus, de ter a sua identidade mudada, de estar à margem do caminho.
Todos nós sabemos que estamos vivendo os últimos tempos aqui na Terra. Esta pandemia, essa peste mundial, essa pandemia mundial está assolando as nações, os sinais já se cumpriram. Aproveite a sua última oportunidade de servir a Jesus, de adorar a Deus, de seguir a Jesus, que é o caminho do céu. Aproveite essa última oportunidade, conserte a sua vida, arrependa-se, confesse os seus pecados, conserte a sua vida com Deus. Nós estamos vivendo as últimas oportunidades. Agora, um detalhe importante: Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Bartimeu chamou a atenção de Jesus. Tanto é que Jesus parou. No meio de uma multidão, Jesus ouviu a voz de Bartimeu. Jesus ouviu, no meio de uma multidão. Eu quero desafiar você a chamar a atenção de Jesus. Eu quero desafiar você. Quando Jesus para, quando você chama a atenção de Jesus, o milagre acontece. E se você chamar a atenção do Senhor Jesus, Ele vai parar e vai perguntar para você: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Meu irmão, minha irmã, chame a atenção de Jesus para si. Como é que chamamos a atenção de Jesus? Reconhecendo Jesus como o Messias, como o ungido de Deus, reconhecendo Jesus como o Filho de Deus, reconhecendo Jesus como Senhor. Aqui a Bíblia diz que Bartimeu reconheceu Jesus como Senhor, como o Senhor da sua vida. Jesus, Ele quer ser o Senhor da sua vida, o Salvador da sua vida, o Mestre da sua vida. Eu quero desafiar você a ter Jesus como Senhor da sua vida. Tem muita gente que quer servir a Jesus, mas não quer tê-lo como Senhor. Tem muita gente que quer os milagres de Jesus, mas não querem tê-lo como Senhor. Tem muita gente que quer ter Jesus como mestre, mas não querem tê-lo como Senhor. Meu irmão, minha irmã, o que vai fazer diferença na sua vida é você ter Jesus como Senhor da sua vida. Está entendendo? Você vai morar no céu se você tiver Cristo como o Senhor da sua vida. Não, eu não quero que Jesus interfira na minha vida. Então Jesus não é o Senhor da sua vida. Pastor, eu quero continuar com os meus pecados. Então Jesus não é o Senhor da sua vida. Eu quero continuar com as minhas vaidades. Então Jesus não é o Senhor da sua vida. Então você tem que entender que Jesus, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Jesus, Ele é o Senhor. Ele é também o Salvador. Qual foi os milagres que Bartimeu recebeu? Ele viu, teve a sua fé evidenciada e foi salvo. Ele viu, ele teve a sua fé evidenciada e foi salvo. Verso 42, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia a Jesus no caminho, pelo caminho. E Bartimeu glorificava a Deus. Talvez agora no meio daquela multidão, Bartimeu ele pulava, ele ficou ali pertinho de Jesus, ele foi para Jerusalém, ele viu ali a festa da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus para si. Ore um pouco mais. Adore um pouco mais.
Leia a Bíblia um pouco mais. Leia a Bíblia mais. Obedeça mais. Adore mais. No meio desta pandemia, não pare de adorar, não pare de glorificar, não pare de servir, não pare de contribuir com o reino de Deus, não pare de contribuir com a obra missionária, não pare com a sua bondade, com a sua misericórdia, com o seu amor. Você tem que enxergar com os olhos, mas tem que enxergar também com a alma, tem que enxergar também com o coração. O coração que enxerga, ele é cheio de amor, cheio de bondade, misericórdia. A alma que enxerga, ela adora a Deus, ela glorifica a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Meu irmão, minha irmã, chame a atenção de Jesus. Chame a atenção de Jesus para si. Sendo um servo, uma serva de verdade, sinceros. Chame a atenção de Jesus para si, sendo um jovem de valor, sendo um pai de valor, um marido de valor, uma esposa de valor. Chame a atenção de Jesus para si, sendo um bom funcionário na empresa que você trabalha. Chame a atenção de Jesus para si, chegando com a alma, chegando com o coração, amando mais, perdoando mais, tendo bondade e benignidade no seu coração. Chame a atenção de Jesus para si. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não basta enxergar somente com os olhos. Tem que enxergar com a alma, tem que enxergar com o coração, tem que enxergar com o entendimento. O que queres que eu te faça? Responda agora para Jesus. Responda agora. Responda agora para Jesus. Responda. Jesus, muda a minha identidade. Muda a minha identidade. Jesus, eu quero ser identificada como servo, como serva. Eu quero ser identificado como filho, filha de Deus. Oh, Jesus, muda a minha identidade. Muda a minha identidade. Meu irmão, minha irmã, você tem que ter uma identidade de valor. Muda a minha identidade. Mas o que você quer que Jesus faça por você? Mas o quê? Clame pela misericórdia de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você pode fazer esta oração, a oração que Bartimeu fez. Você pode pedir também, Jesus, abra os meus olhos. Abra os meus olhos, abra os olhos do meu coração, da minha alma. Abra, Jesus, os meus olhos. Eu quero vê-lo, eu quero enxergá-lo, eu quero adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus, eu quero ser um servo, uma serva de fé. Fé. Jesus, eu quero tomar posse agora da minha salvação. Jesus, salva a minha alma, perdoa o meu pecado. Jesus, perdoa-me, salva-me. Eu quero adorar a Deus, glorificar a Deus. Eu quero segui-lo, Jesus, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Eu quero desafiar você a seguir a Jesus, a amar a Jesus, a ter os seus olhos abertos, principalmente os olhos do seu coração, da sua alma. Meu irmão, minha irmã, isso é muito importante. Enxergue a Jesus com a sua alma, com o seu coração. Enxergue o seu próximo com o seu coração, com a sua alma. Abra os olhos do meu coração, Jesus.
Abra os olhos da minha alma, Jesus, tem misericórdia de mim. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, agora em nome do Senhor Jesus, pelo poder do sangue do Senhor Jesus, contempla agora os teus filhos neste culto de adoração e louvor ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, evidencia agora a identidade dos teus filhos, que todos nós possamos ter a nossa identidade evidenciada como servos do Senhor, como filhos de Deus, como adoradores em espírito e em verdade. Pai Santo, Deus eterno, tira os teus filhos à margem do caminho, tira, Jesus, pelo poder do teu sangue, restaura agora que nós possamos seguir o caminho, a verdade e a vida. Jesus amado, abre os olhos da nossa alma, abre os olhos do nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, para que possamos enxergá-lo e adorá-lo e glorificá-lo. Pai Santo, Deus eterno, em Cristo Jesus, com gratidão e louvor nós oramos. Amém e amém. Deus te abençoe e muito obrigado pela sua atenção.